meio bilhão aportado no Galo. Para completar, últimas no mercado, bastidores, finanças, má notícia no Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre uma má notícia para o torcedor do Galo, existe uma possibilidade real de Biel fazer parte do primeiro semestre do elenco atleticano, mesmo fora dos planos da diretoria e da comissão técnica. Bora entender essa história. O Biel havia sido emprestado pelo Sporting ao Galo até junho desse ano. O Atlético, sem interesse de utilizá-lo para não correr o risco de ter de comprar o jogador, pediu que o Sporting encontrasse um novo clube para ele. O Sporting conversou com vários times brasileiros e nenhum demonstrou interesse. Diante desse cenário, o Sporting condicionou a volta do atleta a Portugal ao pagamento de uma multa que está prevista no contrato. O Atlético não pretende fazer o pagamento dessa multa. E é aqui que vem o problema. Se o Biel ficar no Galo durante esses 6 primeiros meses do ano, a tendência é que jogue muito pouco ou quase não entre em campo. Isso porque o contrato de empréstimo prevê a obrigatoriedade da compra caso ele participe de 33% dos minutos em que esteve à disposição. E o valor do negócio é de 7 milhões de euros. Sobre o Renan Lodge, primeiro reforço do Galo para 2026, baita contratação. Ele, por mais incrível que possa parecer, é melhor jogador do que o Arana, que acaba de ser, o Arana, acaba não, né? Durante a tarde, o Arana fechou sua ida para o Fluminense. Muita gente dizia que o Arana não havia ido para o Flu ainda, porque os empresários dele estavam cobrando dinheiro do Atlético. Não é verdade. Quem tinha a receber era o Arana. O Arana queria receber do Atlético antes de rescindir o contrato, porque se já estava difícil receber enquanto atleta do Galo, imagina saindo, tá? Enfim. Sobre o Icardi, o Leandro até tinha me procurado para falar sobre essa possibilidade de o Icardi ser contratado. Um dos grandes problemas é que o salário dele é livre de impostos, tá? Então, assim, quando fala em 2 milhões e 800 mil reais por mês, se fosse trazer para a nossa realidade, salário 3,5, quase 4 milhões de reais por mês. Vínculo dele no Galatasaray termina em junho de 26. Jogador de 32 anos de idade, baita centroavante. Seria espetacular para o Galo, tá? E depois de contratar o Renan Lodge, acho que a gente não pode mais desconfiar do Atlético, que mandou muito bem na sua primeira contratação. O Vitor F. Dias. Assad encaminhado. Galo negocia também com o enamorado. Essa especulação sobre o enamorado surge na Colômbia. Setoristas de lá garantiram que o enamorado havia recebido uma proposta do Atlético e o detalhe é que a distância entre a oferta e a pedida não era grande. O Atlético teria oferecido 3 milhões de dólares para o Júnior Barranquilla, Barranquilla estava pedindo 3,5. Jogador de 26 anos, atua como ponta, temporada pelo Júnior Barranquilla de 53 jogos, 11 gols e 7 assistências. Números bem interessantes. Sobre o Assad, esse cara é tratado como uma das maiores joias do futebol chileno. Só 21 anos de idade, camisa 10 da Universidade de Chile, temporada atual, passada no caso, né, que virou o ano, de 29 jogos, 10 gols e 6 assistências. Passou por todas as categorias de base da seleção. Jogador avaliado em 2 milhões de euros. Acho que o ponto principal o Galo se livrou de um monte de jogador. Até aqui a economia, com a saída de Caio Paulista, Saravia, Fausto Vera, Arana, entre outros meninos, garantiu mais de 3 milhões de reais de alívio na folha salarial. Agora é usar a inteligência e a capacidade financeira para trazer reforços. Enamorado, extremamente interessante. Esse Assad é muito promissor. O Icardi seria espetacular, embora eu acho difícil, tá bom? Pode pintar troca de Pablo Maia por Scarpa. Vamos começar por partes. Sobre Pablo Maia por Scarpa. Cara, o problema é que um tem 31 anos de idade, o Scarpa, e o Pablo Maia é bem mais jovem, né? O Pablo Maia, na teoria, vale mais dinheiro do que o Scarpa, embora o Scarpa seja mais jogador. E aí, só sobre o Rony, para você que está chegando agora, eu tinha perguntado também sobre o Rony, perguntei para o pai e empresário dele, falta o acordo entre Santos e Atlético. Aí vale a lembrança de que no fim do ano passado, o Sampaoli pediu que o Rony só fosse liberado depois que o Atlético encontrar atacantes de lado de campo. Não é que o Sampaoli quer contar com o Rony, mas ele não gostaria de perder o Rony antes de ter um jogador para a função, tá?
Paulo Gabiroba, outro parceiraço do canal do Nicola, torcedor do Galo. Fala, Nicola, feliz 2026 para você também, meu amigo. Chegando agora, Vitor Hugo, certo. Capixaba vem? Alguma outra novidade? O assado chileno me parece uma boa oportunidade. Me parece uma ótima, Paulão. Camisa 10 da Universidade do Chile, meia jovem, driblador, característica bem pouco comum no futebol da América do Sul. Sobre o Capixaba, eu conversei hoje, à tarde, com o Adriano Espadoto, empresário dele. Vou até resgatar tudo que foi conversado nesse papo com o Espadoto. Quer ver? Ó? O Atlético chegou a sugerir 4 milhões e meio de euros. O Bragantino queria 7. No final das contas, a negociação pode ser fechada com 2 milhões e meio de euros, mais os repasses, em definitivo, do Patrick e do Mosquito, com o Galo ficando com 50% de uma venda futura dos dois. Então, assim, o Red Bull Bragantino passa a ser dono dos direitos federativos, é o Red Bull quem decide se eles vão ser vendidos mais para frente, se não vão, mas o Galo fica com 50% da venda de cada um desses dois jogadores, tá? O que a gente ouvia é que o Atlético primeiro queria resolver a questão do Arana, para depois ir buscar ou avançar na negociação com o Capixaba. E aí só uma observação importante. O Capixaba ganha hoje 650 mil reais por mês no Red Bull Bragantino. Para fazer essa troca, certamente ele vai exigir um aumento salarial. 800, 850, 900 mil. A pergunta que eu faço para o Paulo e para você que está assistindo, se você é dirigente do Galo e já tem o Renan Lodge como titular para a lateral esquerda, você contrataria o Juninho Capixaba, abrindo mão de 2 jovens promessas e bancando um salário perto de R$1 milhão por mês? E eu tenho dúvida. Mais do que dúvida, eu não faria, tá? O Leandro Eringer, o Mosquito vai valer uns 5 capixabas. Pois é, tem mais isso, né? A menos que o Galo tenha a impressão de que não vai conseguir colocá-lo para jogar, cara, não tem justificativa. Enfim, eu não sei. Às vezes me parece que todo esse desespero pelo Capixaba, não sei, eu gosto do Capixaba, acho bom jogador, tá? Mas eu não sei se eu tomaria esse caminho. Só para quem está chegando agora, eu ouvi de um dos representantes do Capixaba a possibilidade de um negócio em que o Galo paga 2 milhões e meio de euros e cede 50% dos direitos do Mosquito e também do Patrick, tá bom? Enfim. Pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas. Só não esqueçam de deixar like, tá super importante pra gente. Nicola, o Galo sofreu muito quando o Arana não estava. Era só improvisar. Se queremos algo maior, temos de ter 2 laterais. O Pacini sub-17 e futebol de seleção tem que entrar aos poucos. Você citou um ponto super importante. O Galo tem hoje, e você, como torcedor do Galo, sabe melhor que eu, o Galo tem hoje talvez o melhor sub-17 da sua história. Os caras ganharam torneio nacional, são vários jogadores extremamente promissores. E o Pacini me pareceu talvez o mais pronto. É claro que falar em pronto para alguém que é do sub-17 é muito precoce, né? Mas sabe qual é o meu medo? Além de tudo que eu falei, aí você tem o Renan Lodge e o Capixaba. O Pacini não vai conseguir nem alguns minutos, mas tudo bem, também é sub-17, né? Mas enfim. E você tem razão quando você fala da dificuldade que o Atlético teve quando não contou com a Arana, né? Preciso falar agora sobre o Galo com um aporte de R$500 milhão nos próximos dias. Os acionistas do Galo, Rafael e Rubens Menin, vão colocar R$500 milhões para resolver uma série de problemas financeiros do Atlético. Tenho contado para vocês que há mais de um ano o Galo buscava no mercado alguém disposto a investir R$700 milhões. Essa procura não resultou em nada. Ninguém se colocou à disposição para enfiar tanto dinheiro sem ter a caneta para definir as coisas no Atlético. Esse cara que colocasse o dinheiro seria só mais um dos acionistas diante desse cenário. E com enorme dificuldade em manter as contas em dia, exatamente por conta dos juros das dívidas que são extremamente altas, os acionistas do Galo decidiram por aportar esse R$500 milhão. Quero registrar que esse dinheiro não será utilizado no futebol. Ele vai ser diretamente colocado e utilizado para pagamentos das dívidas emergenciais, aquelas que já têm custo bastante alto.
A expectativa é de que o Atlético consiga, a partir daí, ser mais viável do ponto de vista financeiro, não atrasando, por exemplo, luvas para atletas, bichos e prêmios relacionados a títulos e conquistas, e também pagamentos de comissões a empresários. Vale a lembrança de que o fair play financeiro passa a operar no Brasil nessa temporada e times que atrasam terão sérios problemas. É isso aí, então, massa atleticana. Eu quero que você deixe aí no espaço para comentário a sua opinião. O Galo acerta aí nessas situações para negociar com o Juninho Capixaba, dando duas promessas, né, da sua base, aí, 50% das suas promessas. Eu, na minha visão, acho que não vale muito a pena fazer essa loucura por esse jogador. Apesar que o Galo está com dificuldades, né, financeira para fazer contratações, mas é como foi dito aí, né? O Galo teria aí duas excelentes peças para lateral esquerda, se caso contar mesmo com o Juninho Capixaba, e também já com o Renan Lodge, que já chegou, né? Já fez aí a sua apresentação no Galo. Sobre Mauro Icardi, um jogador excepcional, chegaria aí para ser uma das grandes contratações do futebol brasileiro para essa temporada e também uma das peças fundamentais, tanto na equipe, tanto no cenário sul-americano, né? É um baita de um jogador, mas é muito caro para o Galo, na minha visão, né? Redução salarial acho muito difícil conseguir e uma negociação um pouco difícil, né? Um jogador com carreira gigante na Europa deve ser difícil trazer para cá, para o Galo. Mas comenta aí qual seria a sua expectativa se Mauro Icardi fosse contratado no Galo.